vou comprar as coisas, você vai pra rua. Presta atenção. Presta atenção na rua. Não vou não. Vai. Isso não sai não. Você parece eu. Você parece eu. Você parece eu, não. Eu tenho 47 anos, sou natural de... Moro em Belo Horizonte desde 1992 e me chamo Júnior. E você veio aqui conversar exatamente o quê? Eu acho importante que as pessoas saibam de certas coisas que aconteceram comigo. Expondo essas coisas, eu vou estar estabelecendo uma conexão com pessoas que passam pelo mesmo problema e que talvez se sintam como eu me senti, que eu me achava a última pessoa do mundo e que essas coisas estavam acontecendo só comigo. E essas coisas interferiram na sua infância e te fez o adulto que você é hoje, com os valores que você tem? Até um certo momento, eu não sentia essas coisas. Eu comecei a percebê-las depois de uma certa idade. Existe um mundo infantil que te priva dessas coisas. Realmente isso incide diretamente na minha vida, no que eu sou, nas consequências das coisas que eu faço, nas raízes que me formaram enquanto personalidade até hoje. E você acha que isso aconteceu com você ou aconteceu com a família inteira? Assim, sua família é grande? São 3 mulheres, 2 homens, meu pai e minha mãe. Não era uma coisa que acontecia de maneira individual, entendeu? Todo mundo presenciava sempre o que estava acontecendo. Na sua família existia uma figura de pai e mãe? Enquanto cuidados, enquanto exemplo, a figura da mãe. Existia enquanto poder e domínio, o pai. Que não deixa de ser exemplo para que você se tornasse a pessoa que você é hoje, não? Não, porque todos os filhos não queriam ser iguais ao pai depois que ficassem velhos. Ok, então seu pai era o exemplo de como não fazer. E a sua mãe? Como é que era a presença dela na vida de vocês? Minha mãe foi criada para ser esposa. A formação de caráter da minha mãe foi exatamente essa de aceitar tudo indiscutivelmente. Minha mãe, ela viveu a vida dela até os 19. Minha mãe era cantora de rádio. Minha mãe tem uma voz muito bonita e quando ela casou com meu pai, isso tudo, por causa do casamento, que era um ideal grande, ela abandonou tudo isso, não porque ela quis, mas porque meu pai obrigou que ela abandonasse tudo isso, porque uma boa esposa não podia ser nada disso, entendeu? E com o passar do tempo, essa estrutura emocional, ela se agravou ou tanto seu pai quanto sua mãe foram percebendo o mal que tinha feito e isso mudou? Meu pai sabia o que ele fazia e continuava fazendo. Minha mãe, ela também fez mal pra gente, mas enquanto sobrevivência. Era a única forma dela sobreviver num ambiente inóspito em que ela acorrentou a vida dela. Seu pai é vivo? Não. Meu pai faleceu já tem, eu acho que 15 anos. E atualmente ainda há ecos negativos dele, mesmo as pessoas querendo não ser iguais a eles. É engraçado que, de acordo com os irmãos, alguns têm lembranças melhores do meu pai, outros têm lembranças piores, e eu não lembro de um momento bom com meu pai enquanto criança, enquanto adolescente. Meu pai queria um homem, e daí foram 3 mulheres, depois eu apareci. Por acaso apareceu meu irmão. O que pra mim foi uma coisa muito boa. E eu carrego o nome do meu pai. Eu sou o Júnior. E eu nunca gostei de nada do que ele gostava, inclusive sexualmente. Todo homem heterossexual tem esse ideal de querer que o filho siga o exemplo do pai. Eu não segui o exemplo do meu pai em nada e isso era frustrante para ele. Eu acredito muito em Deus por interferência nesse caso que eu acho que é muito legal, que é de
por azarão, meu irmão ter aparecido e meu irmão ser exatamente meu pai esculpido em Carrara. E aí eu contei em casa muito cedo para todos da família. Ia contar para o meu pai por último. Daí todos da família, com medo dele, falaram assim, não conta para ele não, pelo amor de Deus. Então eu nunca cheguei para ele diretamente e falei. Mas eu já fui visitar minha família, depois de mais velho, com companheiros meus, e ele sempre me tratou como se a gente fosse casal. E depois que ele faleceu, eu soube que ele com o meu irmão ficavam conversando sobre o fato de eu ser gay, entre os dois, assim, fazendo piadinha, falando que daqui não ia sair neto, esse tipo de coisa, né? Assim, sabe? Mas ele nunca chegou, conversou com isso comigo claramente, né? O que seria Entendi. seria um contato entre a gente. Você conhecia a história anterior dele? Ele saiu de casa com 13 anos, então ele foi morar com os senhores que meio que o adotaram enquanto filho também, como parte da família. Entendeu? Esse grupo acabou formando duas empresas grandes, e qual meu pai obteve muito sucesso, foi precursor lá na cidade durante o tempo. Meu pai teve muito dinheiro. A relação dele com esse pessoal era a mesma da relação dele na família? Assim, como que ele era como Não, pai? com eles ele era completamente diferente. A impressão que tinha é que ele admirava mais essas pessoas do que quem estava dentro da casa dele. Sim, mas você não acha que ele não tinha essa consciência? Eu acho que você é muito mais consciente do que ele, por exemplo, entendeu? Às vezes sim, às vezes não. Eu só consegui trabalhar isso melhor na minha cabeça quando eu descobri que eu estava sendo meu pai exatamente em 100%. Mas ninguém constitui família para tratar a família do jeito que meu pai tratava a gente. E por que mesmo com tanta dificuldade assim, vocês não tiveram nenhuma vontade de colocar ele para fora, de romper a família? Nós, filhos, a gente sempre quis que minha mãe se separasse do meu pai. Para o meu pai e para minha mãe, em sociedade, numa cidade do interior, era o fim do mundo ser divorciado. Tanto que a sociedade via meu pai de uma forma, o admiram enquanto empresário, o admiram enquanto exemplo, o admiram enquanto trabalhador. E ele era isso. Ele era isso fora de casa. Sim. Ele deu comida, ele deu casa, mas ele cobrava um preço muito caro por causa disso. Era um preço muito caro que a gente tinha que pagar para poder estar ali. Ele brigava muito com a sua mãe? Meu pai era alcoólatra, ele bebia diariamente, ele varava a madrugada diariamente, de segunda a segunda. Ele chegava em casa com uma zica na cabeça e escolhia um para bater. Teve algumas pessoas que foram mais afetadas por isso, tipo a minha irmã do meio. A minha irmã do meio, ela era super bonitona. Minha irmã era gostosona, bonita, então, como ela era cobiçada, ele se sentia mais enciumado, talvez, por ela, ele focava mais nela, que também ela era mais selvagem, assim, dentro de casa, ela era menos submissa, então se ela se chocasse mais com ele, evidentemente ele ia ter com ela mais como alvo, entendeu? Mas eu vi meu pai espancar minhas irmãs várias vezes, ele já tentou me bater. O único que ele não bateu e que eu acho que quem sente menos isso na família é o meu irmão mais novo. Meu irmão mais novo talvez tenha meu pai enquanto o melhor exemplo na vida dele do que a gente, mas porque ele era pequeno. E depois que ele foi ficando mais velho, meu pai foi diminuindo dessas atitudes violentas dele. E sua mãe, ela não conseguia interferir em nada? Ele batia nela também. Várias vezes nós, filhos, salvamos minha mãe de diversas formas de ser espancada pelo meu pai. E vizinhança, amigos? Era uma coisa que não podia sair dentro do círculo familiar. Quando eu falo em família, não é em família nós dentro da nossa casa. E daí tinha assim, tia que sabia, irmã que sabia, tio que sabia, mas todo mundo camuflava a coisa. Entendeu? Eles sabiam o que aconteciam, eles já viram, tipo assim, em festa, em churrasco, meu pai beber e começar com atitude violenta. Todo mundo ajudava, contornava a situação, mas quem aguentava dentro de casa o bicho pegando era sempre a gente. Com a família, né, periférica, assim, ele não tinha violência também? Bater, ele batia só na gente dentro de casa. Ali ele fazia o que ele queria. E a velhice dele, como é que foi? Em relação aos filhos, assim, porque às vezes quando a pessoa fica mais velha, né, ela talvez, não sei se ela... Não, assim, ó, deixa eu especificar uma coisa. Eu não tenho ódio, eu não tenho raiva do meu pai. Eu tenho pesar de ter vivido tudo isso. Mas depois de mais velho,
a gente conviveu de uma maneira coleguista, digamos assim. Minha família nunca teve esse lance de ficar todo mundo muito próximo, sabe? Então, eu acho que quando cada um pôde, teve idade, saiu fora. Depois, assim, mas a gente acompanhou ele quando ele ficou doente. Ele teve 4 infartes, ele teve lá um início de cirrose. O tronco dele, esse braço e parte do tronco, assim, atrofiou, ficou só pele e osso. Ele teve labirintite, ele teve um problema na coluna que parou de mandar a informação do cérebro para esse lado do corpo e atrofiou, sabe? E daí o corpo dele foi definhando, ele faleceu com 63 anos, mas parecia que tinha 90. E no final de vida eu conversava, eu ia lá visitar, tudo, entendeu? Mas o pesar de ter vivido tudo isso, o pesar de ter sido meu pai, para você ter uma ideia, isso é cruel de falar, mas quando meu pai faleceu, a gente, eu vou falar por mim, mas eu posso falar também por outras pessoas da família, a gente teve um alívio quando ele faleceu. Quando ele faleceu, a gente falou assim, ó, acabou. Dessa história de violência e tudo assim, existe uma coisa que te chama muito a atenção, que isso existe em outras famílias, porque eu acho que quando a gente vive determinados tipos de violência e tudo, eu acho que a gente começa a perceber em outras famílias que tem alguma coisa parecida. Você tem essa... Olha, eu acho que podem ter coincidência sim, mas algumas coisas foram muito fortes, muito fortes. Parece que é um pesadelo, entendeu? Que tipo de coisas são essas surreais assim que ele fazia? Eu acho que por hoje tá bom, a gente pode falar disso numa próxima vez.